A química estuda os materiais que compõem o mundo, suas propriedades, transformações e aplicações. Desde os objetos utilizados no cotidiano até os processos industriais mais complexos, tudo envolve substâncias químicas e suas interações. O conhecimento das características dos materiais permite compreender por que determinados produtos são adequados para certas funções e como podem ser utilizados de maneira eficiente e segura. Os materiais apresentam propriedades que permitem sua identificação e utilização. Entre elas destacam-se a massa, o volume, a densidade, a dureza, a resistência mecânica, a condutividade térmica e elétrica, a solubilidade, a maleabilidade, a ductilidade e os pontos de fusão e ebulição. Algumas dessas propriedades dependem da quantidade de material presente, enquanto outras são características próprias da substância e permitem diferenciá-la de outras. Os materiais podem ser encontrados em diferentes estados físicos. No estado sólido, as partículas permanecem muito próximas umas das outras e apresentam pouca liberdade de movimento, conferindo forma e volume definidos. No estado líquido, as partículas continuam próximas, mas possuem maior mobilidade, permitindo que o líquido assuma a forma do recipiente que o contém, mantendo o volume definido. No estado gasoso, as partículas ficam bastante afastadas e movimentam-se livremente, fazendo com que o gás não possua forma nem volume definidos. As mudanças de estado físico ocorrem quando há variações de temperatura ou pressão. A passagem do sólido para o líquido é chamada fusão. O processo inverso recebe o nome de solidificação. Quando um líquido se transforma em gás, ocorre a vaporização, que pode acontecer de forma lenta, rápida ou muito intensa. O retorno do gás ao estado líquido chama-se condensação. A transformação direta do sólido em gás é denominada sublimação, enquanto a passagem direta do gás para o sólido recebe o nome de ressublimação. No cotidiano, é comum encontrar misturas, que são sistemas formados por duas ou mais substâncias. As misturas podem ser homogêneas, quando apresentam apenas uma fase visível, ou heterogêneas, quando apresentam duas ou mais fases. A água com sal dissolvido constitui uma mistura homogênea, enquanto água e areia formam uma mistura heterogênea. Existem diversos métodos para separar os componentes das misturas. Nas misturas heterogêneas podem ser utilizados processos como catação, peneiração, filtração, decantação, centrifugação, flotação e separação magnética. Já nas misturas homogêneas são empregados métodos como evaporação, cristalização, destilação simples e destilação fracionada. A escolha do método depende das propriedades físicas dos componentes, como o tamanho das partículas, densidade, ponto de ebulição e solubilidade. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples e compostas. As substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento químico. As compostas são constituídas por átomos de elementos diferentes unidos quimicamente. Além dessa classificação, as substâncias podem ser agrupadas de acordo com o tipo de ligação química predominante em sua estrutura, originando substâncias metálicas, iônicas e moleculares. As substâncias metálicas são formadas por átomos de metais unidos por ligações metálicas. Nesse tipo de ligação, os elétrons possuem grande mobilidade e circulam por toda a estrutura do material. Essa característica explica propriedades importantes dos metais, como elevada condutividade elétrica e térmica, brilho metálico, maleabilidade e ductilidade. Os metais desempenham um papel fundamental na sociedade moderna. O ferro é amplamente utilizado na construção civil, na fabricação de máquinas, veículos e ferramentas. Quando combinado com pequenas quantidades de outros elementos, origina ligas metálicas de grande resistência. O cobre destaca-se pela excelente condução elétrica, sendo empregado em fios, cabos e equipamentos eletrônicos. O alumínio apresenta baixa densidade, boa resistência à corrosão e facilidade de conformação, sendo utilizado em embalagens, meios de transporte, estruturas metálicas e componentes industriais. As ligas metálicas resultam da combinação de dois ou mais elementos, geralmente com predominância de metais. Elas apresentam propriedades superiores às dos metais puros, como maior resistência mecânica, maior durabilidade ou melhor resistência à corrosão. O aço, por exemplo, é uma das ligas mais utilizadas no mundo devido à sua versatilidade e resistência.
As substâncias únicas são formadas pela atração entre íons positivos e negativos. Essa atração ocorre após a transferência de elétrons entre átomos, originando a ligação iônica. Em geral, as substâncias únicas apresentam elevados pontos de fusão e ebulição, são sólidas a temperatura ambiente e possuem estruturas organizadas em redes cristalinas. Quando dissolvidas em água ou fundidas, as substâncias únicas conduzem eletricidade devido à movimentação dos íons. Entretanto, no estado sólido, normalmente não conduzem corrente elétrica porque os íons permanecem fixos em suas posições. Diversos grupos de substâncias únicas possuem grande importância prática. Os cloretos são amplamente utilizados em processos industriais, na alimentação e no tratamento de água. Os nitratos desempenham um papel importante na agricultura por serem empregados na produção de fertilizantes. Os sulfatos são utilizados em diversas aplicações industriais, incluindo fabricação de materiais de construção, produtos químicos e tratamento de água. Essas substâncias compartilham características típicas dos compostos únicos, como estrutura cristalina e elevada estabilidade. As substâncias moleculares são formadas por moléculas constituídas por átomos unidos por ligações covalentes. Nesse tipo de ligação ocorre o compartilhamento de elétrons entre os átomos. Muitas substâncias presentes nos organismos vivos pertencem a essa categoria, incluindo diversos componentes dos alimentos, medicamentos e materiais biológicos. As substâncias moleculares geralmente apresentam pontos de fusão e ebulição menores que os das substâncias únicas. Muitas são gases ou líquidos à temperatura ambiente, enquanto outras formam sólidos relativamente macios. Em geral, apresentam baixa condutividade elétrica, pois não possuem partículas carregadas livres para transportar corrente. A polaridade das moléculas depende da distribuição das cargas elétricas em sua estrutura. Algumas moléculas apresentam distribuição equilibrada de cargas e são classificadas como apolares. Outras possuem regiões com maior concentração de cargas positivas e negativas, sendo consideradas polares. A polaridade influencia diversas propriedades, como solubilidade, ponto de ebulição e interação com outras substâncias. As forças intermoleculares correspondem às atrações existentes entre moléculas. Embora sejam mais fracas que as ligações químicas internas das moléculas, exercem grande influência sobre as propriedades dos materiais. Entre elas destacam-se as forças de dispersão, as interações entre moléculas polares e as ligações de hidrogênio. As forças de dispersão estão presentes em todas as substâncias moleculares, sendo predominantes em moléculas apolares. As interações entre moléculas polares ocorrem quando há atração entre regiões de cargas opostas. As ligações de hidrogênio representam um tipo particularmente intenso de interação intermolecular e estão associadas a propriedades especiais de algumas substâncias, como elevados pontos de ebulição e grande capacidade de dissolução. Existe uma relação direta entre a estrutura das substâncias e suas propriedades. Os metais conduzem eletricidade porque possuem elétrons móveis em sua estrutura. Os compostos únicos apresentam elevada resistência térmica devido às fortes atrações entre os íons. As substâncias moleculares apresentam grande variedade de comportamentos em função da polaridade e das forças intermoleculares presentes. Essa relação entre estrutura, propriedades e aplicação permite selecionar os materiais mais adequados para cada finalidade. Metais são empregados em estruturas, cabos e máquinas devido à sua resistência e condutividade. Compostos únicos são utilizados em fertilizantes, medicamentos e processos industriais por suas características químicas específicas. Substâncias moleculares são encontradas em combustíveis, plásticos, alimentos, produtos farmacêuticos e inúmeros materiais do cotidiano. Dessa forma, o estudo das propriedades e das ligações químicas fornece a base para compreender o comportamento dos materiais e suas aplicações na vida moderna.